isso. Nós tínhamos vários assuntos, mas um deles se tornou preeminente. A gente vai repercutir, falar um pouco agora sobre esse bate-cabeça a respeito do programa que deve, na verdade, substituir o auxílio emergencial e o já consagrado Bolsa Família. Vem para cá, não vou fazer muito suspense. O governador da Bahia, Rui Costa, governador do PT, governa o maior estado que está hoje sob o manto do PT. Governador, muito boa tarde. Obrigada por vir aqui ao CNN 360 conversar conosco. O senhor já nos ouve, me ouve bem? Sim, estou ouvindo bem. Ótimo, então muito bem-vindo. Governador, a gente vai falar um pouco sobre tudo nessa janelinha que o senhor conseguiu abrir para falar conosco, que é curta, então já vou pedir economia de cada das perguntas e daí das respostas para a gente poder passar por todos os assuntos. Mas eu não sei se o senhor viu, dias atrás o governo anunciou uma fórmula para financiar o Renda Cidadã, esse programa que seria criado por Jair Bolsonaro para substituir o Bolsa Família e o auxílio emergencial, e essa fórmula acaba de ser descredenciada publicamente pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que disse que jamais vai usar precatório para financiar programa A ou B. O que é que o senhor está achando desse bate-cabeça no governo na formulação de um programa que vem para substituir o Bolsa Família, já aí bastante conhecido da população e importante, especialmente no Nordeste? Olha, boa tarde a todos que estão acompanhando a CNN. É um prazer estar aqui com vocês. Primeiro, eu sou a favor da existência de um programa mínimo de transferência de renda no Brasil. Está mais do que comprovado, primeiro com o programa Bolsa Família e agora com o auxílio emergencial, o impacto, o efeito dinâmico, o efeito dominó que esse tipo de renda mínima faz da economia, ou seja, ela é fortemente geradora de emprego, ela é fortemente ajuda a manter a atividade econômica nas pequenas cidades, nas regiões mais empobrecidas do Brasil e, portanto, eu sou a favor de uma renda mínima. Mas me parece que o governo não se encontra. Aliás, isso não é novidade, o governo que não tem conteúdo, não sabe como fazer as coisas e não tem demonstrado capacidade de gestar programas novos. Tanto é que não gestou nenhum programa em nenhuma área de governo. Mas eu espero que eles consigam, pelo menos, elaborar um programa de renda mínima. Eu tenho visto aí vários tipos de vai e volta. Um anúncio que eu considero absurdo foi o de tentar tirar recursos da educação para transferir para a renda mínima, até porque o recurso da educação já está voltado basicamente para as pessoas mais pobres, garantindo a educação pública e gratuita para o povo brasileiro. Governador Carol Nogueira, também nessa conversa com o senhor, meu boa tarde. Lhe pergunto com relação à população. A gente vê esse bate-cabeça que a Daniela Lima se referia há pouco. Diante disso, temos uma população que hoje, por exemplo, é assistida com auxílio emergencial, mas no ano que vem não terá esse auxílio emergencial. E se não tiver um programa que substitua esse auxílio, de fato, essa população vai ficar desassistida. Qual que é o olhar do governo do estado com relação a essa população? Olha, isso, Carol, eu diria que piora com a questão do crescimento do desemprego. Eu vi hoje a imprensa noticiar a continuidade do crescimento do desemprego no Brasil. Não há um planejamento para a retomada mais sistêmica, mais forte da economia, com o impulso do setor público. Não há um planejamento nacional e, portanto, pode se somar as duas coisas. A ausência dessa renda, dessa transferência de renda mínima, somado a uma ausência de retomada do emprego e da atividade econômica. Então, eu acho que, desde já, as duas coisas precisam ser planejadas e executadas, seja a elaboração e aprovação de uma renda mínima para o Brasil, seja um programa nacional de retomada da atividade econômica, do emprego no Brasil inteiro, e o papel do governo é fundamental nisso, é essencial para a retomada da atividade econômica, porque, caso contrário, nós poderemos ter um ano de 2021 pior, mesmo com o arrefecimento da pandemia, pior do que foi 2020. Por quê? Porque em 2020 nós tivemos a injeção de muitos bilhões de reais através desses programas de socorro às famílias pobres. E em 2021, não tendo esses bilhões de recursos injetados, nós cairíamos muito a demanda no país, e com efeito catastrófico no emprego e na renda da população.
Governador, o senhor tem números do estado da Bahia? Quantos recebem o auxílio emergencial nesse momento? Olha, os números, nós não temos os números exatos da Bolsa Família, em torno de 2 milhões de pessoas aqui na Bahia que recebem, mas eu posso garantir a vocês que esse pagamento foi responsável por um leve crescimento da venda dos supermercados, ou seja, as pessoas conseguiram não só manter seu padrão de consumo, eu diria até elevar um pouco as vendas dos supermercados, assim como nós tivemos uma elevação da venda das lojas de material de construção, ou seja, as pessoas conseguiram fazer ali o conserto no seu banheiro, na sua cozinha, na sua casa, com esse recurso, ativando inclusive a venda de materiais de construção. O que isso comprova a eficiência desse programa de transferência de renda na capilaridade e dos efeitos econômicos na economia. Então, esses dois segmentos, nós tivemos até um leve crescimento, tanto o setor de supermercados como o setor de vendas de material de construção no varejo. Governador, para não dizer que a gente não falou de Covid e tem dois assuntos, nosso tempo está acabando, eu vou falar, o senhor entregou o comando do consórcio do Nordeste para o seu colega de partido, Wellington Dias, governador do Piauí. Minha pergunta é, o consórcio foi vendido, quando criado lá atrás, como uma iniciativa inédita que poderia fazer com que a região tivesse condições mais vantajosas nas negociações, compra de insumos, enfim, valeu de alguma coisa? O senhor acha que durante a pandemia, por exemplo, o consórcio, na prática, trouxe alguma vantagem para a região Nordeste? Olha, eu diria que é a grande inovação de gestão no Brasil, é a formação de consórcios entre os estados. Hoje, todas as regiões do Brasil estão ou concluídos o processo de formação ou em formação de consórcio. Antes da pandemia, nós chegamos a realizar compras com economias bastante substantivas, porque nós aumentamos a escala de vendas e conseguimos, antes da pandemia, fazer uma excursão, eu diria, de vendas, de oportunidade de negócios pela Europa. Infelizmente, tínhamos feito um cronograma de desembarque desses investidores agora no primeiro semestre, de diversas áreas, incluindo aí a área de saneamento, mas, infelizmente, isso ficou comprometido por conta da pandemia, mas acho que eu diria que é um sucesso absoluto do ponto de vista de agregar demandas, agregar escala e possibilitar fazer um planejamento verdadeiramente regional, articulando regionalmente elementos que garantem desenvolvimento e geração de emprego para toda a região e para todos os estados. Ele é tão mais importante quanto menor for o estado, quanto menor for a população, porque nós conseguimos, eu diria, chamar a atenção de investidores dada a escala, porque nós somos 56 milhões de brasileiros que moram aqui nessa região. Governadora, a gente tem segundinhos, mas Carol Nogueira queria falar. O senhor teme uma segunda onda de Covid na Bahia? Chegou a declarar lockdown, não, toque de recolher na região metropolitana aí de Salvador. E eu faço aqui uma pergunta, então o senhor tem segundos para responder como se fosse debate. Está preocupado com o desempenho da esquerda, especialmente do PT nas eleições? Aqui em São Paulo, o Datafolha que saiu foi... Eu nunca vi, desde que comecei a cobrir política, e tem tempo, não vou entregar, um candidato do PT largar tão mal, 2%. Olha, tentar responder aqui telegraficamente. O Covid está em queda na Bahia, graças a Deus. Queda em número de casos, queda em número de demanda de hospitais e queda do número de mortes. Nós ainda temos um patamar em torno de 40, mas são mortes não registradas ao longo de junho, julho, agosto, que agora aparecem sendo confirmadas pelos municípios, mas nitidamente em queda na Bahia, esperamos que continue assim. Sobre eleições, eu diria que o cenário aqui na Bahia, eu diria até no Nordeste, é diferente do Sudeste, eu diria para a esquerda ou para a centro-esquerda. Nós estamos disputando com chances de vitória nas principais cidades aqui da Bahia, nas maiores cidades e em várias capitais, em várias grandes cidades aqui do Nordeste. Eu diria que nós vamos disputar bem, exemplo de Salvador, Feira, que é a segunda maior cidade, Vitória da Conquista. Na Feira e Conquista, os candidatos, por exemplo, do PT estão liderando as pesquisas e em Salvador, com certeza, estamos trabalhando para estar no segundo turno.
Governador Rui Costa da Bahia falando aqui conosco do CNN 360. Governador, muito obrigado. A última vez que o senhor veio, eu disse que pesquisas tinham mostrado ali, apontado que o auxílio tinha melhorado o desempenho do Bolsonaro no Nordeste. O senhor disse que não era bem assim, depois as pesquisas confirmaram. Mas o senhor volta daqui a pouco para a gente ver se a mudança nesse cenário e essa desarticulação que o senhor apontou mexem também com isso. Desejo muito bom trabalho ao senhor e boa sorte na gestão aí no estado da Bahia. Eu que agradeço. Obrigado.